Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chegou a uma cidade da Samaria, chamada Sicar, perto do terreno que Jacó tinha dado ao seu filho José. Era aí que ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta do meio-dia. Chegou uma mulher da Samaria para tirar água. Jesus lhe disse: Dá-me de beber. Os discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. A mulher samaritana disse então a Jesus: Como é que tu, sendo judeu, pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? De fato, os judeus não se dão com os samaritanos. Respondeu-lhe Jesus: Se tu conhecesses o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-me de beber, tu mesma lhe pedirias a ele, e ele te daria água viva. A mulher disse a Jesus: Senhor, nem sequer tens balde, e o poço é fundo. De onde vai tirar a água viva? Por acaso és maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço e que dele bebeu, como também seus filhos e seus animais? Respondeu Jesus: Todo aquele que bebe desta água voltará a ter sede novamente. Aquele que beber da água que eu der, nunca mais terá sede. E a água que eu lhe der se tornará numa fonte de água que jorra para a vida eterna. A mulher disse a Jesus: Senhor, dai-me dessa água, para que eu não tenhas mais sede, nem tenha de vir aqui para tirá-la. Disse-lhe Jesus: Vai chamar teu marido e volta aqui. A mulher respondeu: Eu não tenho marido. Jesus disse: Nisso dissestes muito bem. Não tens marido, porque já tiveste 5, e o que tens agora não é teu. A mulher disse a Jesus: Senhor, vejo que és um profeta. Os nossos pais adoraram neste monte, mas vós dizeis que em Jerusalém é que se deve adorar. Disse-lhe Jesus: Acredita-me, mulher, nem em Jerusalém, nem em nenhum outro monte está chegando a hora em que adorareis em espírito e verdade, porque a salvação vem dos judeus. E está chegando a hora, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. De fato, esses são os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e aqueles que o adoram devem adorá-lo em espírito e verdade. A mulher disse a Jesus: Sei que o Messias, que se chama Cristo, vai chegar. Quando ele vier, vai nos fazer conhecer todas as coisas. Disse-lhe Jesus: Sou eu que estou falando com você. Nesse momento, chegaram os discípulos e ficaram admirados de ver Jesus falando com a mulher. Mas ninguém perguntou: Que desejas? Ou por que falas com ela? Então a mulher deixou o seu cântaro e foi à cidade, dizendo ao povo: Vinde ver um homem que diz tudo o que eu fiz. Será que ele não é Cristo? O povo saiu da cidade e foi ao encontro de Jesus. Enquanto isso, os discípulos insistiam com Jesus, dizendo: Mestre, come.
Jesus, porém, disse-lhes: Eu tenho um alimento para comer, que vós não conheceis. Os discípulos comentavam entre si: Será que alguém trouxe algo para ele comer? Disse-lhe Jesus: O meu alimento é fazer a vontade do meu Pai, daquele que me enviou a realizar a sua obra. Não dizeis vós, ainda 4 meses, e aí vem a colheita? Pois eu vos digo, levantai os olhos e vede os campos, eles estão dourados para a colheita. O ceifeiro já está recebendo o salário e recolhe fruto para a vida eterna. Assim, o que semeia se alegra junto com aquele que colhe. Pois é verdade o provérbio que diz: um é o que semeia e outro o que colhe. Eu vos enviarei para colher aquilo que não trabalhastes. Outros trabalharam e vós entrastes no trabalho deles. Muitos samaritanos daquela cidade abraçaram a fé em Jesus por causa da palavra da mulher que testemunhava: Ele me disse tudo o que eu fiz. Por isso, os samaritanos vieram ao encontro de Jesus e pediram que permanecesse com eles. Jesus permaneceu aí 2 dias, e muitos outros creram por causa da sua palavra. E disseram à mulher: Já não cremos por causa das tuas palavras, pois nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Palavra da salvação. Que essas santas palavras perdoem os nossos pecados. Amados e amadas, esse domingo, deixemos-nos tocar pela palavra forte e belíssima, uma das mais belas páginas desse Evangelho de São João. E eu quero pedir às crianças que ajudem aqui, zipinho na boca, né? Para a gente poder conversar, viu? Depois a gente vai liberar para a conversa. Agora vamos prestar atenção. E certamente, para todos nós, o convite veemente do texto. Nesse terceiro domingo, a igreja apresenta, melhor ainda, a partir de hoje, os próximos domingos serão domingos muito ricos para nós, riquíssimos, para a nossa caminhada de fé. Se até agora nós não entendemos o sentido dessa quaresma, quem sabe a partir de hoje nós possamos tomar força para fazer um grande propósito, para tomar decisões que certamente poderão mudar definitivamente o rumo da nossa vida. Aquela mulher do poço de Sicar, que ao meio-dia vai ao poço e lá encontra com Jesus. Encontro que muda para sempre a sua vida. Eu e você somos chamados a esse encontro todos os dias. Porque enquanto nós não nos encontrarmos assim, face a face com Ele, bem capaz que a gente não terá realmente sentido de dar um outro rumo para a nossa vida. A palavra hoje nos convida a olhar para essa mulher que representa toda a humanidade. Independente do território da Samaria, onde habitavam os samaritanos, e que tinha grande preconceito porque eram povos vizinhos, mas tinham encrencas por tradições religiosas. Os samaritanos não se davam com os judeus e vice-versa. Preconceitos que nós também carregamos em nós e que muitas e muitas vezes pode nos impedir de fazer o encontro com o outro, com o Senhor. Quantas vezes? Por N razões nós já levantamos muro e barreiras para nos encontrar com o outro, né? Pela cor, pelo sexo,
pela posição social e N coisas. A experiência daquela mulher vai fazer com que também nós, cada dia, procuremos vencer os preconceitos e as atitudes discriminatórias que nós muitas vezes alimentamos dentro de nós. Esse é o primeiro aspecto que eu queria chamar a atenção. Mas ela estava com sede. E esse é o aspecto mais importante do texto. Porque ninguém vai à fonte ou ao poço se não está com sede. Fazer um passeio? Não. Ninguém vai fazer passeio de poço. Tem praça para passear. Tem lugares muito melhores, mais bonitos, mais interessantes para a gente passear. Ninguém vai ao poço se não está com a sede da água. E aí é preciso a gente entender que a samaritana representa toda uma humanidade que está sedenta. E é possível olhar para todo esse conjunto da nossa sociedade e verificar que quantos de nós estamos procurando alento, conforto, segurança. Estamos à procura e batemos de porta em porta à busca da felicidade, da realização, da alegria. Quantos de nós já batemos em tantas portas, tentando encontrar? Jesus vai manifestar a essa mulher e dizer: toda a sua procura, minha filha, chegou ao fim. Toda a sua busca chegou ao lugar que definitivamente vai matar a sua sede. Agora você encontrou. Não é assim? Ele vai dizer para ela: se você compreendesse o dom de Deus, e quem é que está te pedindo de beber, era você que pediria a mim. Se a gente realmente pudesse, de forma muito simples, tomar conhecimento e consciência daquilo que Deus tem preparado para nós, e não ficássemos de porta em porta, mendigando amor, segurança, mendigando felicidade, mergulhando-nos nesse mar de propostas que o mundo de hoje nos oferece, ilusoriamente. E quantos de nós já caímos nessas buscas que já empreendemos? Seja sincero com você hoje. A samaritana que teve 5 maridos, e o 6º que ela tem agora não é dela. Está claro no texto? Ela já esteve com muitos donos, mas nenhum deles resolveu a sua questão. Entenderam? É muito simples. Já bateu em tantas portas, em tantos grupos religiosos, mas nenhuma dessas situações, saciou a sua sede. Quantas vezes eu e você também já procuramos, já batemos em tantas portas e ilusoriamente até pensamos que agora eu acertei, né? Agora eu tirei a sorte grande. E passou um tempo e a gente percebeu que, mais uma vez, foi. Quantas vezes? Porque somente em Jesus, meus amados, somente Ele é a fonte da água. Ele não é poço, Ele é fonte. Porque tem uma diferença entre o poço e a fonte. E a gente precisa entender essa diferença. Porque o poço vai buscar no lençol de água, no mais profundo, cavando, adentrando o solo para encontrar a água. E certamente corre no lençol freático, as partes mais profundas do subsolo. A fonte não. A fonte ela vem em erupção. Já viu nascente de rio? Aqui mesmo tem um monte, aqui perto, nas terras por aqui para trás. Ela sobe, ela vem à tona. A fonte é assim.
Você não precisa descer lá, não. Ela vem ao seu encontro. Jesus é a fonte e não o poço. Porque a fonte é inesgotável. O poço um dia pode secar. E seca. Quantos poços já secaram? Inclusive aquele que nós muitas e muitas vezes apostamos que, né, agora tem 500 metros, não é possível. Já jogou tudo. E fomos enganados, porque um dia o poço secou. Fala aí, se não foi. Vai aplicando isso na sua vida, meus amados, ó. Porque esse poço simboliza tantas e tantas realidades da nossa vida. O seu matrimônio, os seus relacionamentos, os nossos contatos um com o outro, a nossa busca de Deus, a nossa experiência com aquilo que é mais sagrado, que é a nossa vida, a nossa saúde. Quanto poço já secou? Seja sincero. Não deu a água que você buscava. Ou até deu uma água salobra, né, que não mata sede nenhuma. Uma água contaminada. Uma água turva. Uma água não potável. Veja para ver. Jesus, mais do que o poço. É por isso que vai dizer para ela: quem bebe desta água vai ter sede de novo. E é verdade. Mas quem beber da água que eu te darei, nunca mais terá sede. Oh, glória! É por isso que ela vai dizer: eu quero, Senhor, dessa água. Olha lá, ela se dispõe rapidamente. Assim deveria ser as nossas atitudes. Assim deve ser e poderá ser o nosso procedimento de hora em diante, espelhados nessa mulher, que não dá tempo da gente trabalhar toda, né, a experiência dela, mas Jesus vai aproximar-se dela como alguém que tem sede. E isso é muito importante, e eu gostaria de destacar também. Primeiro, aquele que propõe, aquele que aproxima é o que mostra a necessidade. Olha só. Porque quem veio buscar a água foi a mulher. Jesus já estava lá. Ele estava lá. Quem veio buscar a água foi a mulher. E ele usou, eu entendo, desse artifício, não é assim? Um artifício sábio. Uma possibilidade de entrar num diálogo com ela. Porque a mulher estava sozinha. E Jesus também estavam dois sozinhos. E mulher sozinha naquela época, hoje não. Hoje o negócio está moderno, mas naquela época era uma mulher da vida. Era uma mulher que não tinha marido. Como diz o texto, ela teve 5 e o 6º não é dela. Presta atenção aí. Jesus também estava só. Um samaritano falando com um judeu, uma samaritana falando com um judeu a sós, é encrenca. É simples de entender. Por isso que os discípulos, quando chegaram, assustaram. Ele falando com uma mulher sozinho. Vai dar B.O. E aí, do diálogo dos dois, vai brotando aquilo que de fato deve ser mesmo bem claro para nós, o diálogo que nós também poderemos ter com o Senhor. A cada encontro que nós temos aqui nessa casa, que já não comporta mais, eu peço perdão pelo, o desalojamento que nós temos nessa casa, porque já somos muito. Aqui não comporta mais. Qualquer cego pode ver. Temos que ter um outro espaço, um outro ambiente para nós fazermos os nossos cultos, os nossos encontros. Mas, tranquilamente, que transtorno que dá essas cadeiras, essas coisas todas, além do calor e todas as coisas que nos desacomoda, enfim, cada vez que nós viemos aqui com sede de Deus e voltamos para nossa casa saciados. Quantas vezes você já chegou aqui triste, abatido, decepcionado? Quantas vezes? Seja sincero com você. Quantos de nós já chegamos aqui falando, hoje é a última chance? Fala, Senhor, comigo. Porque se o Senhor não falar hoje, amanhã eu...
Tesoura o negócio. Seja sincero. Porque quando nós viemos a esta casa com sede de Deus, com fome de Deus, Ele não nos deixou de saciar. Porque Ele é a fonte da água viva. E é isso que a mulher vai encontrar e descobrir nele. E é isso que eu e você precisamos descobrir nele. Para de andar por aí. Para de procurar em lugares onde não certamente te saciará profundamente a sua fome, a sua sede. Deixa de ficar procurando e correndo ilusoriamente atrás de tantas coisas que não te trará a felicidade plena, mas apenas momentânea. Quantas vezes nós ficamos contentes e satisfeitos com as migalhas que o mundo nos dá? Jesus, verdadeira fonte da água viva. Que frase bonita e estupenda que ele diz hoje para a mulher: se compreendesses como te amo, se compreendesses como te amo, deixarias de viver sem amor. Se compreendesses como te amo, se compreendesses como te amo, deixarias de mendigar qualquer amor. Se compreendesse como te amo, viverias mais feliz. Não precisa cantar o restante da música. É esse grande dom que Deus quer nos conceder a todos nós, não só hoje, a cada vez que nós o procuramos, a cada vez que nós o buscamos, como essa mulher que não sabia aonde buscar, mas ela encontrou. Mesmo sem saber, ela encontrou a verdadeira fonte que sacia e saciará a sua fome e a sua sede definitivamente. Termina, minha filha, termina hoje a sua busca. É isso que Jesus fala para ela. E ela fica tão satisfeita, tão ela mesma, que ela sai para avisar para os outros. Ela se sente tão íntima dele, porque ele vai dizer tudo para ela. Não disse muita coisa, mas disse tudo para ela. Revelou coisas íntimas dela. Reconhece nele o profeta, reconhece nele finalmente o Messias. Quando ele diz para ela: eu sei que aquele que virá vai me manifestar toda a verdade. E ele olha para ela e diz: sou eu que estou falando com você. Porque às vezes a nossa preocupação da vida acaba nos cegando e a gente acaba não encontrando e fazendo a experiência com ele. Que nessa noite você possa falar como essa mulher: dai-me desta água, Senhor, para que eu não fique andando em vão, para que eu não continue buscando a esmo, vagando, perdido e muitas vezes ilusoriamente enganados por tantas propostas que tem aí. Só tem um meio para você fazer essa experiência. Que você hoje possa confessar do íntimo do seu coração que você tem sede de Deus. Abaixa a sua cabeça agora. Que você não precise dizer outra coisa a não ser isso. E cada vez que você voltar a esta igreja, a este local, você possa vir sempre com essa busca no seu coração. Eu preciso de Ti, Senhor, nessa semana. Eu necessito da Tua ajuda, do Teu auxílio, para que eu não vacile, para que eu não caia na tentação e tantas propostas que tem por aí. A vocês, jovens, aos adolescentes, tenha
tenha sede de Deus, tenha sede. Tenha sede de Deus, tenha sede. Tenha sede de Deus, tenha sede, porque Deus tem sede de você. Acredite em Deus, acredite. Acredite em Deus, acredite. Acredite em Deus, acredite, porque Deus acredita em você. Fale sempre com Deus, fale sempre. Fale sempre com Deus, fale sempre. Fale sempre com Deus, fale sempre, porque Deus sempre fala com você. Lembre sempre de Deus, lembre sempre. Lembre sempre de Deus, lembre sempre, porque Deus não se esquece de você. Dê a vida para Deus, dê a vida. Dê a vida para Deus, dê a vida. Dê a vida para Deus, dê a vida, porque Jesus deu a vida por você. Que nessa noite você possa desejar e mergulhar nessa fonte da vida. Eu não sei o que você tem passado, eu não sei por quantos caminhos e portas você já bateu, mas que nesse tempo da quaresma você não se esqueça que a única fonte que verdadeiramente pode saciar a sua sede, a sua fome, de amor, de justiça, de verdade, de santidade, de realização, de felicidade, se chama Jesus Cristo. E aquele a qual eu darei a minha água viva se transformará nele numa fonte que jorra para a vida eterna. Que você, pai e mãe, possa beber dessa fonte que é Jesus, por meio do seu Espírito Santo, porque Jesus falou que a água que nos tornará adoradores em espírito e verdade é a água do Espírito, e é Ele essa água. E que quando nós, pais, autoridades, quando nós que estamos à frente de alguém, de uma família, de uma casa, e somos saciados por Ele, nós nos tornamos fonte a jorrar para os filhos, para os amigos, para a família. Olha que bênção, meus amados. Deseja isso hoje no seu coração. Dai-me sempre dessa água, Senhor. Eu também quero ser uma fonte para tantos que me buscam, que procuram a nós, que venham ao encontro pedindo, suplicando ajuda, socorro. Tenha sede de Deus, tenha sede. Tenha sede de Deus, tenha sede. Tenha sede de Deus, tenha sede, porque Deus
têm sede de você. Ele sempre está à nossa busca. Ele sempre está à nossa procura. E hoje quer nos presentear com essa água viva. E aqueles que desejam essa água viva, que é Jesus, fica de pé agora. Somente aqueles que querem essa água, aqueles que têm sede, aqueles que veio aqui para saciar a sua sede de tantas buscas. Porque não só hoje, mas cada Eucaristia, a cada encontro que nós fazemos no batismo, no sacramento da reconciliação, no sacramento da Eucaristia, é uma fonte a jorrar do coração de Jesus.